faremos a leitura de alguns versículos. Eu quero desde já agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, por intermédio do pastor Nelson, meu primo. Eu estou aqui, né? E quero já agradecer ao pastor Rogério, a sua esposa, a igreja que nos receberam com amor. A palavra do Senhor diz assim em Lucas, nós vamos ler o versículo 21 e os demais eu vou falando para os irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Ainda em Lucas capítulo 22, nós vamos ler o versículo 31 ao 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ainda com a sua Bíblia aberta, abra na carta de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquele Pedro que nós vimos agora, na última ceia, falando que morreria por Jesus, mas na verdade vai negá-lo, escreveu isso aqui que a gente vai ler agora. Capítulo 5 da primeira carta de Pedro, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Coloque a sua mão no seu coração nessa noite, faz mais uma oração comigo, pede para que o Senhor continue falando com você ainda mais, para que essa palavra seja penetrante, como as outras mencionadas aqui já falaram conosco, amém? Senhor maravilhoso e bendito, nós somos a tua igreja, a tua casa, e nós queremos uma vez mais ouvir uma porção da tua palavra. Nós já ouvimos aqui, Senhor, sobre Romanos, meu Deus, nós já ouvimos em Crônicas, e agora vamos meditar, Senhor, no Evangelho e na carta de Pedro, Jesus. Que o Senhor fale conosco, Senhor, de uma maneira poderosa, que essa palavra, Senhor, venha causar mudança, transformação, Senhor, que o nosso espírito seja conectado ao teu, Senhor, e que possamos participar da ceia cheios de ânimo, de vigor, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Eu preciso primeiro te contar que nós vamos mergulhar na história de 2 personagens, 2 homens da Bíblia Sagrada. Nós vamos entender quem era Judas, o homem a qual Jesus disse que seria traído. E vamos entender quem é Pedro, o homem o qual Jesus disse que o negaria por não uma, mas 3 vezes. Vamos entender quem é cada um desses 2 discípulos e o que aconteceu com eles e aprender através da história deles o que Deus pode fazer em nós. Quantos estão dispostos? Diga amém. Amém. Vamos lá. O nome Judas significa louvor e exaltação a Deus. Alguém que tem um nome tão bonito não louvou e não exaltou a Deus. O nome Pedro, na verdade, não era esse o nome de Pedro. Pedro chamava Simão, tanto que Jesus vai dizer Simão, Simão. Mas em um determinado momento Jesus vai dar um novo nome a Pedro e vai chamar ele de Cefas. No aramaico, pedra. No hebraico, no grego, vai virar Pedro, que é pedra. Nós vamos entender por quê. 2 homens tão distintos estão na mesma cena. Que cena é essa? A última ceia. Diga comigo, a última ceia. Vamos entender então o que está acontecendo na última ceia. A Bíblia vai dizer que Jesus sabe que vai morrer uma morte de cruz, que está próxima à sua morte.
Ele era Deus homem, mas ele era homem e também era Deus. E a Bíblia vai dizer que a Páscoa está se aproximando, então ele manda, segundo o Evangelho de Lucas, ele manda Pedro e João prepararem um lugar para eles cearem. Será a última ceia de Cristo na terra, a última ceia que Jesus vai partilhar enquanto homem. E aí Pedro e João vão preparar esse lugar para cear. Quando chega a noite, é a tardezinha, né? O horário do jantar. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e vai dizer: eu desejei muito estar com vocês. Aleluia. Jesus desejou muito estar conosco nessa ceia de hoje. Ele já está na casa. A ceia só foi marcada por causa dele, para ele e por ele que nós estamos aqui. E aí Jesus vai começar a tratar das últimas coisas. E ele vai explicar que na mesa onde estão os 12 discípulos do Senhor, há alguém que vai trair Jesus. Nada é surpresa para o nosso Deus. Nada é surpresa para o nosso Jesus. Ele sabe todas as coisas. A Bíblia vai dizer que ele tem os nossos tempos na palma das suas mãos. O seu passado Deus conhece, o seu presente Deus conhece e o seu futuro ele também conhece. E ele sabia que Judas iria traí-lo, e ele está comendo com os discípulos, e ele vai dizer aquele versículo que nós lemos: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Renata, mas quem era Judas? Eu vou te dizer quem era Judas. Judas era um dos 12 privilegiados que andava com Jesus para cima e para baixo. A Bíblia vai dizer que eles viram sinais e maravilhas. Judas viu Jesus curar muita gente. Judas viu Jesus operar muitos milagres. Judas estava lá na multiplicação do peixe e do pão. Judas viu muita coisa, mas Judas nunca se converteu. Judas andou com Jesus, mas Judas não amava Jesus. Judas estava onde Jesus estava, mas Judas não tinha o coração no coração do Mestre. É, Renata, e por que você diz isso? Eu digo isso porque Jesus estava uma vez ensinando e ele disse assim, que ele estava lavando os pés, mas nem todos eram limpos. Quando Jesus lava os pés, ele diz: agora vocês estão limpos, mas nem todos, porque um deles que estava sendo lavado iria trair Jesus. Que mais, Renata? Eu vejo aqui na palavra do Senhor que diz assim, no livro de João, capítulo 6, versículo 64: mas alguns de vós, e Jesus estava falando para os discípulos, que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Quando Judas se aproxima de Jesus, não por amor, mas por interesse, Jesus já sabia quem Judas era, mas Jesus colocou ele para fora de maneira nenhuma. A Bíblia diz que todo aquele que vem ao Senhor, ele recebe, ele acolhe. Nós só estamos aqui nessa noite porque ele nos acolheu, porque ele nos recebeu, abriu os braços e disse: vem, e vem como está, mas não permaneça assim. A Bíblia vai dizer que Jesus já sabia de Judas desde o momento em que Judas começa a integrar o bando dos 12. Jesus já sabia quem ele era. E Judas era ladrão. Que engraçado, andou com o mestre, o príncipe da paz. Ele andou com o caminho, a verdade e a vida, mas permaneceu no engano, roubava. E como você sabe disso, Renata? Porque está registrado na palavra do Senhor, quando aquela mulher derrama um perfume de puro nardo em Jesus, e Judas vai lá e diz assim: era melhor ter guardado dinheiro para dar para os pobres. O que é que Judas estava dizendo? Que ele se preocupava com pobres? Não. O evangelista João vai dizer o seguinte: e falava isso porque era ladrão, e o que entrava na bolsa, ele tomava a sua parte. Judas andou com Jesus, mas nunca foi de Jesus. Ei, eu quero te dizer nessa noite: não basta vir na igreja, não basta cultuar, é necessário ser dele,
Judas absorvia a palavra, mas desprezava. É bem verdade que havia uma profecia acerca de alguém que trairia Jesus. E com o valor dessa traição seria comprado um campo chamado campo de sangue, está em Jeremias. Mas não precisava ser Judas. Aquele que nasceu para louvar a Deus não louvou a Deus. Escolheu o caminho inverso. E ele está na mesma mesa que Pedro. Sabe qual é o fim de Judas? A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus que ele vai até os sacerdotes e ele oferece a cabeça de Jesus a prêmio. Ele diz assim: ó, quanto vocês me dão para eu entregar Jesus? E aí fica combinado 30 moedas de prata. Não foram os sacerdotes que foram atrás de Judas. Lá no Evangelho de Mateus vai dizer que foi ele que procurou os sacerdotes. O que Judas está fazendo é traição. E sabe o que é traição? Traição não é um pecado que a gente comete do dia para a noite, mas traição é um pecado que vai acontecendo no nosso coração até que ele se concretize. E eu vim te dizer nessa noite que é perigoso você dar cordas ao pecado da traição, porque quem trai morre na fé, porque quem abandona Cristo morre na fé. Judas premeditou trair Jesus, porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus que ele buscava uma ocasião para entregar o mestre. Então o pecado de Judas foi premeditado. Judas tinha a intenção de trair Jesus. Havia no coração dele uma vontade de fazê-lo. Foi ele que foi atrás. Quando ele trai Jesus, e Jesus é preso, condenado de maneira totalmente errada, de acordo com o julgamento da época. Você lê o Evangelho de Mateus e você vai ver que todo o julgamento de Jesus está errado pela lei da época. Jesus foi julgado de noite. Jesus foi julgado sem direito de defesa. Jesus foi julgado pelas palavras não dele, mas dos outros a respeito dele. E aí Judas, quando percebe que Cristo foi condenado, a Bíblia diz que ele pega as 30 moedas e ele vai até o templo, ele joga as moedas e diz: ei, eu pequei, eu traí um inocente, e joga as moedas. E sabe o que os sacerdotes vão dizer? O que a gente tem com isso? O problema é teu. Deus é desse jeito. Não largue Jesus. Não traia Jesus. Não deixe Jesus. A Bíblia vai dizer que Judas sai arrependido. Quem diz que não houve arrependimento e Judas não leu o Evangelho direito, a Bíblia vai dizer que ele saiu arrependido. Mas o que é que ele faz com arrependimento? O arrependimento em Judas não provoca uma conversão. O arrependimento em Judas traz morte. O arrependimento em Judas faz ele se enforcar e perder a própria vida. Eu quero te convidar nessa noite a viver uma vida cristã de verdade, a conhecer o mestre de verdade, a amar o mestre de verdade, a andar de verdade com ele, a abraçar o mestre, o evangelho, a causa. Vem, mas vem com vontade de servir Jesus. Ele morreu enforcado. As moedas compararam um campo onde se sepultaria estrangeiro, chamado campo de sangue. Esse é o Judas que está na mesma mesa do Pedro. E agora nós vamos ver Pedro, que não chamava Pedro, mas a partir do que Jesus lhe diz, ele passa a ser chamado também de Pedro. É o Simão. A Bíblia vai dizer, e você sabe, que Pedro encontrou Jesus numa pescaria. Foi uma pesca linda, maravilhosa. Pedro abandona os barcos e vai servir Jesus. E ele vai viver uma vida extremamente intensa com o mestre. Pedro vai entrar naquela água turbulenta e vai pedir para andar nas águas. Pedro era corajoso. Aonde você vê Jesus, geralmente está lá quem? Pedro, Tiago e João. Ele era próximo do mestre, ele era chegado de Jesus, ele era um dos discípulos que estavam nos momentos mais ilustres na transfiguração do monte. Pedro era alguém que andava mesmo com Jesus e que ousava coisas. E Pedro tem uma revelação que vem de Deus, não vem dele. Quando as pessoas, Jesus olha para os discípulos, estão dizendo assim, ó, as pessoas dizem o que a meu respeito?
E vão falando. Aí Jesus diz para os discípulos: e vocês? Quem acham que eu sou? Pedro recebe uma revelação de Deus e diz: tu és Jesus, o Filho de Deus. Pedro tinha um chamado, uma vocação especial. E é nesse momento que Jesus vai dizer assim: ei, Simão, te chamarei Pedro, porque sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Havia uma vocação especial para Pedro. Ele seria a base da igreja primitiva. É Jesus que disse isso para ele. Mas você sabe que quanto maior o propósito de Deus na nossa vida, mais o inimigo virá contra nós. É verdade ou não é, igreja? A Bíblia vai dizer que agora, naquele momento da última ceia, mesa posta, todo mundo sabendo que haveria um traidor, Judas reconhecendo que esse traidor era ele mesmo, mas não dizendo para ninguém. Aliás, perguntando: mestre, sou eu? Rabi, sou eu? E Jesus disse: tu dizes. Pedro está na mesma mesa. E aí Jesus vai fazer uma advertência a Pedro. O Pedro, é o seguinte, aquele versículo que nós lemos, o 31, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, Simão, o nosso adversário estava tramando contra a sua vida. E sabe o que é cirandar? O verbo cirandar tem muitos significados, mas neste contexto, acompanhado do cirandar como trigo, o que é que Jesus estava contando para Pedro? Pedro, quando a gente ciranda o trigo é assim: pega-se uma peneira bem grande e bate o trigo, bate, até que caia a parte boa do trigo e fique só o restolho, só a carcaça. Pedro, Satanás queria te pegar, Pedro, e bater tanto em você, até que caísse o que é bom e restasse só a carcaça. Pedro, o inimigo estava querendo te derrubar, te destruir. Crente, eu não saí de Catanduva, eu não tinha essa data marcada, eu achava que eu estava de folga, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: vigia, o inimigo quer te derrubar, ele quer te destruir, ele quer cirandar você. Veio para bater, para não sobrar o quê? Para na peneira ficar só a carcaça. E aí, Renata, aí Jesus vai contar para Pedro: mas eu roguei por ti. Há um mediador entre os homens e Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Renata, Jesus orou por Pedro, primeiro porque ele contou que orou, e segundo porque o João, o evangelista, vai fazer questão de falar que Jesus orou. Então, se você puder, guarda aí na sua mente, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, eu quero ler, porque Jesus orou por Pedro, e ele marcou que orou por Pedro. 17, 12, estando eu é Jesus, com eles, os discípulos, no mundo, guardava-os em teu nome. Jesus está orando e dizendo: Pai, enquanto eu estava aqui no mundo, eu guardava eles. Tenho guardado aqueles que tu me destes, os 12, os discípulos, os que andavam com ele, aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão, exceto apenas somente o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Quando Jesus está orando pelos discípulos, ele está dizendo: ninguém vai se perder, porque Judas nunca foi dos nossos, ele era filho da perdição, ele não era dos nossos, ele andava conosco, mas não era dos nossos. Então Jesus estava orando ao Pai e intercedendo pelos discípulos antes de morrer numa morte de cruz. Renata, acabou nisso. E se eu te contar que Jesus orou por mim e por você, você acredita? Então me prova na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20.
de Cristo está passando séculos, está alcançando cristãos em todos os séculos. A oração feita por Cristo antes de morrer na cruz do Calvário alcançou a minha e a sua vida. E aí, Renata, é aí que Jesus falou, vamos voltar lá para Lucas, conversando com Pedro. Ô Pedro, mas eu roguei por vós. E a gente viu que orou mesmo, antes de Jesus ser crucificado. João vai relatar a oração que eu te li agora. Ah, tem um detalhe, lá ele vai dizer assim, ó, Senhor, não peço que tire os discípulos do mundo, mas que livre-os do mal. Jesus estava dizendo, eles vão viver aqui, mas livra eles do mal. Eita, só quem recebeu o livramento de Deus algum dia levanta a sua mão e glorifica o Senhor, de obrigado, Jesus, porque a oração que o Senhor fez lá está fluindo até hoje, Jesus. Vamos voltar, Jesus conversando com Pedro, Pedro, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ô Pedro, eu intercedi para você ficar crente, Pedro, para você não perder a fé. Eu não sou Pedro não, mas eu recebi a oração que Jesus fez lá atrás, e é por causa dela que a gente ainda está de pé, é por causa dele que a gente ainda não caiu na concupiscência, na corrupção, e ainda que a gente derrape, ele nos resgata pela mão, lava, purifica e põe de pé de novo, aleluia. Quando te converteres, ô Renata, mas Pedro é um dos discípulos que mais aparece. Eu já te contei um monte de coisa que ele fez, que ele andou sobre as águas, que ele estava lá nos momentos cruciais. Então por que Jesus disse que ele não se converteu? Porque Jesus conhece o interior da gente. Oh Jesus, é verdade. Pedro tinha jeito de Galileu, era Galileu. Pedro usava a estola que os homens judeus usam para orar. Pedro tinha todos os trejeitos de quem andava com Jesus, ações de ímpeto, revelações de Deus. Às vezes emprestava a boca também para quem não devia, mas ele não estava convertido. Oh Jesus, tem misericórdia. Que o Senhor possa nos converter dia após dia. O que é conversão? Mudança de rota, de caminho. Eu ia pela via humana, eu viro e vou pela via de Cristo. Eu ia do meu jeito, eu mudo a rota e vou do jeito de Deus. Eu fazia como eu queria, não faço mais. Eu faço do jeito de Deus, do jeito da Bíblia, porque esse é a conversão verdadeira. É que a gente ouça, pratique e viva a Bíblia. Pedro, quando você se converter, confirma para os teus irmãos, viu? Quando você se converter, confirma para os teus irmãos. E não é que Pedro vai se converter? Ele vai se converter. E eu vim dizer que tem gente que não está aqui hoje, mas que Deus vai converter. E eu também vim dizer que tem gente aqui hoje que ainda vai se converter, pastor. E aí, Renata? E aí, gente, é o seguinte, quando você se converter, confirma lá para os teus irmãos. E nós vamos ver a confirmação já já. Aí ele disse, Senhor, eu, Pedro, Simão, o Pedro, a pedra que o Senhor vai levantar a tua igreja, eu estou disposto a morrer com o Senhor. Eu estou disposto a enfrentar o que der e vier. Pedro era bom de gogó. Pedro estava cheio de convicção na palavra, mas a atitude de Pedro não vai acontecer com o que ele diz. E é isso que nós temos que aprender. A nossa boca tem que falar o que a gente vai fazer, porque se a boca dizer A e a gente fizer B, a gente está que nem Pedro, precisando se converter, igreja. Eu estou pronto para morrer com o Senhor. Eu, Pedro, Simão, imagina, Pedro, contigo até a prisão e a morte. Eu posso ser preso, eu vou para a morte, Jesus. Aí Jesus vai olhar bem para Pedro e vai dizer, Pedro, deixa eu te contar daqui a pouquinho o que vai acontecer com você. Você não está sabendo? Ô Pedro, daqui a pouquinho, quando eles me prenderem, vão pegar o pastor, as ovelhas vão se dispersar. E você, Pedro, vai me negar não uma, mas 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai negar a primeira, a segunda, a terceira, Pedro. E Pedro se cala, não há um comentário de Pedro aqui no Evangelho de Lucas. Vamos lá. Jesus
Jesus sobe primeiro ao monte para orar, vai padecer, vai sofrer um processo de hematidrose, que é quando sua sangue. No canal tem uma outra mensagem sobre isso, depois eu falo no canal e sobre essa mensagem. Amém. Jesus está lá, chega Judas e uma comitiva com ele, e Judas beija Jesus. É bem verdade que Jesus chamou Judas de amigo, e Judas vai lá, beija Jesus, Jesus é preso, e agora Jesus vai ser levado à casa do sumo sacerdote, que está errado, não era para levar na casa do sumo sacerdote, mas Jesus vai ser levado na casa do sumo sacerdote. Imagine você uma casa grande, com muitas aberturas, para que quem está dentro da casa veja lá fora, e quem está lá fora veja lá dentro. É essa cena aqui que Pedro está vivenciando, porque Pedro seguiu ao longe Jesus. E a Bíblia vai continuar no Evangelho de Lucas, dizendo aqui no versículo 61, Evangelho de Lucas capítulo 22, depois você faz uma leitura aprofundada na sua casa. E aí Pedro está lá no pátio da casa onde Jesus está sendo sentenciado, onde Jesus está lá aprisionado para ver o que vai acontecer. E a Bíblia diz que chega uma mulher e fala assim, eita, você é um deles. A primeira vez ele diz não. Olha só o que Pedro diz, eu precisei anotar. Mulher, não o conheço. Pedro, que andou com Jesus, que almoçou com Jesus, que jantou com Jesus, que entrou nas casas que Jesus estava, está olhando e dizendo para a mulher, eu não o conheço. Aí vai chegar outra pessoa e vai dizer, tu és também um deles. Ele vai dizer, homem, não sou, eu não conheço e eu não sou um deles. Uma hora depois, o evangelista Lucas, ele é detalhista. Uma hora, está no Evangelho, capítulo 22. Uma hora depois vai chegar outro e vai dizer para ele, verdadeiramente estavas com ele, és também Galileu. Ele vai dizer, eu não sei o que dizes. Logo que ele disse isso, o galo? Logo que ele disse isso, o galo? Mas tem um detalhe que Lucas escreve, que a hora que eu li eu chorei. Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 61, diz assim, e virando-se o Senhor, Jesus está sendo interrogado lá dentro, mas ele está lá dentro olhando para fora, no pátio da casa. Quem é que está no pátio da casa, igreja? Dentro Jesus, no pátio Pedro. E a Bíblia vai dizer, olhou e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Jesus está lá, ele vira e olha para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Jesus olhou para Pedro quando Pedro acabou de negar ele 3 vezes. Olha que dor deve ter entrado no coração de Pedro. Pedro deve ter caído em si, deve ter dito, meu Deus, eu neguei. Mas acho que o que fuzilou o coração de Pedro foi o olhar de Jesus. Jesus bateu o olho depois que Pedro negou e Pedro lembrou da palavra. Naquela hora, Pedro, a Bíblia não diz, eu faço essa conjectura, Pedro certamente se sentiu desligado dos discípulos. Eu estou concluindo, pastor, até as 10, né? 10 para as 9, né? Pedro se sentiu desligado dos discípulos. A Bíblia vai continuar dizendo, e saindo Pedro para fora daquele pátio, daquela casa, chorou amargamente. O que você está querendo dizer com isso, Renato? É preciso tomar cuidado com aquilo que o inimigo está nos oferecendo para negarmos a Cristo. A gente pode ter dias e dias de comunhão com Ele, mas uma derrapada e sem querer a gente nega. É por isso que eu vim te dizer nessa noite que Jesus orou por nós, mas nós precisamos estar atentos. E aí Pedro derrapou, negou, chorou amargamente. Amém? A história de Pedro acaba aí, ele chorando amargamente? Não. A Bíblia vai dizer que Jesus vai ressuscitar, né? E aí nós vamos de acordo com o Evangelho de Marcos. Lá no Evangelho de Marcos vai dizer que as mulheres vão domingo. Jesus morre na sexta, sábado, domingo é o 3º
dia, elas vão ao sepulcro. E quando elas chegam lá, Jesus não está lá, não tem mais pedra. E lá está um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor vai falar para elas assim, ó: você está aqui procurando, vocês estão procurando alguém que está vivo. Ei, Jesus está vivo. Jesus está vivo. E é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Ele vive lá na glória. E ele vive no meu e no seu coração. Ele vive e passeia na igreja. Ele vive e conduz a nossa vida. Jesus está vivo, igreja. E a Bíblia vai dizer que o anjo avisa para elas: ele está vivo. Marcos capítulo 16, versículo 7. Mas o anjo falando para as mulheres: mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Era lá. Por que o anjo mandou falar para os discípulos e também para Pedro? Pedro não era discípulo? Sim ou não, igreja? Sim. Dize a seus discípulos e a Pedro que Jesus, ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. O anjo estava dizendo o seguinte: fala para os discípulos e fala para Pedro que Jesus vai aparecer lá na Galileia, manda eles ir para lá. Por que o anjo falou só o nome de Pedro? Porque este era um convite especial para Pedro voltar. Pedro se sentia desligado dos discípulos depois que negou Jesus. Então ele recebeu um convite especial. Avisa os discípulos, mas também chama Pedro. E por que nessa hora o anjo não falou Simão, mas falou Pedro? Porque Deus estava lembrando Pedro da promessa feita por Jesus: sobre ti edificarei a minha igreja. O que Jesus fala, Jesus faz. O que Jesus fala, Jesus cumpre. Ele não vai te desprezar. Ele não vai te deixar. Ele não vai se esquecer de ti. Ele não vai deixar que o pecado te corrompa, mas ele te convida: vem, aleluia. Que está se sentindo desligado, Jesus fez um convite para ele, porque ele é pedra, onde ele vai fundamentar a igreja primitiva. Manda ele vir. Pedro vai ver Jesus com os discípulos. São 4 aparições registradas no livro de João, no Evangelho de João. Vai, Renata, vai. Mas uma das vezes é especial, porque Jesus vai conversar só com ele. Jesus chama Pedro num canto, ressurreto. Eles estavam pescando, Pedro estava nu. A Bíblia diz que ele coloca uma túnica e vai falar com Jesus. E aí ele vai conversar com Jesus e Jesus pergunta a Pedro: você me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Ô Pedro, você me ama? Tu sabes tudo. Sabe por que Pedro disse que Jesus sabia tudo? Porque Jesus sabia até que Pedro ia trair. Ele era a prova viva de que Jesus sabia tudo. O teu pastor não sabe tudo, mas Jesus sabe tudo. A tua esposa não sabe tudo, mas Jesus sabe tudo. O teu pai, a tua mãe não sabe tudo, mas Jesus sabe tudo. Aleluia. Amém? Aí ele vai dizer: tu sabes tudo. Aí Jesus vai dizer de novo: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, Senhor. Pedro precisava externar o seu amor a Cristo, falar para Cristo. E Pedro precisava aliviar as 3 negativas com 3 afirmativas: eu te amo, Senhor. Renata, vai acabar aí? Não, não vai acabar aí. Pedro vai viver uma vida gloriosa. E eu te disse que ele se converteu, eu não te disse? E tem prova disso na Bíblia? Tem. Quais são as provas de que Pedro se converteu do seu caminho humano, erroso, pecaminoso, e voltou ao caminho que Cristo tinha para ele? É o livro de Atos, escrito também pelo médico Lucas. A Bíblia vai dizer que Pedro fazia sinais parecidos com o de Jesus, muito parecidos. Dorcas está enferma, está morta, mortinha. Pedro vai lá, igualzinho Jesus fez com a menina que Pedro viu, e Pedro ora e Dorcas ressuscita. A Bíblia vai dizer que tinha um paralítico, igualzinho que Jesus curou lá na cidade, e Pedro está lá e ele ora e o paralítico levanta. É só isso, Renata? Não. Depois da descida do Espírito Santo, Pedro prega, mas ele parece Jesus falando, nem parece
duas cartas de Pedro. Mas aqui nós lemos, eu estou encerrando, é exatamente o que eu quero te contar que Pedro aprendeu e por isso ele se converteu. Pedro vai escrever a primeira e a segunda carta aos cristãos que estavam espalhados pelo mundo sofrendo aflições por causa de Cristo. E na carta, quando você lê a carta de 1ª e 2ª Pedro, você se depara com um homem totalmente convertido a Cristo. Quando você lê a carta de 1ª e 2ª Pedro, você vai ver que Pedro é submisso a Deus. Você percebe que Pedro entendeu que Cristo é o centro de todas as coisas, que o projeto de salvação não era para um, mas era para a humanidade. Pedro entendeu que não era só para judeus, era para todos. Pedro entendeu que todo mundo que crê em Cristo recebe uma recompensa, e qual é a recompensa? A salvação e a vida eterna. Pedro entendeu por que Jesus veio em carne ensinar e por que ele ressuscitou e está na glória, mas vai nos buscar. Pedro se converteu e eu e você também. Aleluia! Te agradeço. E aí o Pedro convertido vai dar uma orientação. Você leu comigo 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Eu vou finalizar já, pastor. Sede sóbrios, é Pedro que está falando isso aqui. Vigiai. Poxa, Renata, mas Pedro não vigiou. Não. O velho Pedro não. O novo Pedro vigia. Sabe o que é bom estar em Cristo? É que todo dia a gente mata a velha criatura. O que Jesus ensinou a Nicodemos? Necessário nos é nascer de novo. Mas não o nascimento terreno, mas o nascimento espiritual. Pedro, no processo com Deus, aprendeu a ser sóbrio e vigilante. É por isso que o novo Pedro pode ensinar às igrejas, a mim e a você, que é para ser sóbrio e vigilante, porque agora ele se converteu. E aí ele vai dizer assim, ó, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Pedro sabia o que era isso. Jesus poupou ele numa tragada do diabo. Pedro sabia o que é ser guardado por Jesus. Como um leão. E eu acho lindo isso aqui. Por que vai dizer como leão? E não, o diabo anda feito leão. O diabo é um leão. Porque só existe um leão na Bíblia, e é o leão da tribo de Judá. O diabo quer parecer, o diabo quer usurpar, o diabo quer lugar, mas o leão é só ele, o leão da tribo de Judá. É ele que guarda a minha e a tua vida, é ele que guarda a minha e a tua casa, é o leão de Judá. Aleluia! Mas ele está aí, buscando quem possa. Eu encerro essa mensagem nessa noite. Nós temos dois exemplos na Bíblia Sagrada na mesma mesa, a mesa da ceia. Judas, que nunca foi crente. Pedro, que derrapava, mas amava Jesus. Mas quando Jesus dá aquele encontro final na praia, Pedro não vai mais derrapar. Não nas mesmas coisas. Ele é falho como eu e você, ele foi falho como eu e você somos. Mas ele aprendeu muito. E agora ele não erra os mesmos erros. Eu posso fazer oração, pastor? Eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo pedindo uma coisa nessa noite. Senhor, que todos os dias eu me converta. Amém. Que eu seja sóbrio e vigilante. E que não haja brecha nenhuma na minha vida, na minha casa, para que o adversário entre. Feche os seus olhos e olhe nesse sentido comigo, amém? Senhor maravilhoso e bendito, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor. Senhor, nós precisamos nos humilhar, como foi dito aqui, debaixo da tua potente mão, Senhor. Pedro, Senhor, recebeu, meu Deus querido, uma mudança de vida, Senhor, porque a tua misericórdia o alcançou. Eu quero receber essa misericórdia todos os dias, porque a tua palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Renova as tuas misericórdias na minha vida, na vida do meu irmão. Senhor, nós queremos ter um coração plenamente convertido, que possamos fazer, como disse o profeta Oséias, prosseguir em te conhecer cada dia mais, cada vez mais, Senhor, até que chegamos à estatura, Senhor, almejada. É verdade, Senhor, que só seremos assim na glória,
Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. Queridos, como disse o pastor, eu não tenho nenhum cargo. Eu ministro a palavra do Senhor. Sou da Assembleia de Deus, Ministério Catanduva, lá de Catanduva, na sede. E nós temos um canal no YouTube que chama Pregadora Renata Lopes. Como chama o canal, igreja? Pregadora Renata Lopes. Agora que você já sabe, você vai se inscrever no canal, vai assistir as pregações, vai mandar no seu WhatsApp para um monte de gente e vai curtir. Amém? Amém. Amém. E assim seja. Vocês concordaram, irmãos? Essa mensagem vai estar no canal amanhã. Se você quiser mandar para algum amigo, sentindo o coração de Deus, de divulgar essa palavra para alguém, manda, se inscreve no canal e nos ajuda a divulgar a palavra. Amém? Deus abençoe o pastor Rogério, muito obrigado. Obrigado a toda a igreja, a sua esposa, irmã Neuza. Muito obrigado, Deus abençoe.